Vamos lá, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 7, o verso 5 diz assim: porque mesmo quando chegamos, deixa eu virar aqui a página, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates e temores por dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã, por que glória a Deus? Por conta do versículo seguinte, né? Veja, vamos repetir o versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Olha que palavra forte. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Paulo estava dizendo, por fora enfrentamos muitas guerras e por dentro nós estávamos cheios de medos, de temores. Mas logo no versículo 6, o apóstolo diz, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha que lindo. Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Irmãos, eu quero falar justamente sobre essa expressão de Paulo, né? Falando de quando eles estavam na Macedônia, e ele se expressou aqui que em nenhum momento eles tiveram descanso em relação às batalhas, em relação aos combates. E aqui ele diz, por fora enfrentamos combates, por dentro nós enfrentamos temores. E essas palavras de Paulo não é muito diferente daquilo que a gente enfrenta todos os dias, não é? Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. A distância entre a mente e o coração, às vezes, nos deixa divididos entre o que pensamos e entre aquilo que sentimos. Por vezes nós somos racionais, outras vezes nós somos sensoriais. Às vezes não sabemos onde é o terreno de batalha, né? Se dentro ou fora da nossa mente e do nosso coração. E é por isso, né, os maus pensamentos, por isso que temos sentimentos negativos que precisam ser domados como um ser selvagem dentro de nós. Porque é exatamente isso que os sentimentos negativos, os maus pensamentos expressam, algo muito selvagem, desperta algo muito selvagem dentro de nós. E eu quero falar exatamente nessa madrugada sobre inteligência emocional. A gente vai vivendo, vai adquirindo experiências e a gente vai percebendo que falta em algumas pessoas inteligência emocional para lidar com situações, para lidar com as coisas, né? E aí, inteligência emocional é conseguir superar os sentimentos negativos e reagir positivamente diante deles. O autor Augusto Cury, ele usa uma expressão como título de um de seus livros e principalmente como base de sua teoria para motivar as pessoas a vencer os seus problemas. Glória a Deus. E aí, o texto ensina a questionar os sentimentos e duvidar das dúvidas para sermos autores de nossa própria história e não coadjuntor ou vítima de acontecimentos. Porque normalmente é isso que a gente vê na fala, na expressão das pessoas. Encontramos pessoas que se vitimizam, pessoas que se tornam vítimas dos seus sentimentos, vítimas das situações. E aí nós precisamos aprender a lidar com essas emoções. Eu queria que você ficasse bem atento para não perder nada disso. E a pergunta que eu faço para você nessa madrugada é esta:
Você sabe lidar com os seus sentimentos, né? Você sabe lidar com os seus sentimentos? Essa é a pergunta. Porque nessa madrugada nós vamos aprender com alguns exemplos bíblicos de promessas que conseguiram transformar algumas pessoas que conseguiram transformar os seus sentimentos de maneira positiva, né? Ao invés de se vitimizar e tornar as situações mais difíceis para si mesmos, essas pessoas transformaram esses sentimentos em coisas positivas para a sua própria vida. E aí, a gente vai lembrar de Jetro, o sogro de Moisés. A gente encontra a história de Jetro lá no capítulo 18 de Êxodo. Capítulo 18 de Êxodo, a gente encontra a história de Jetro. E o que foi que Jetro transformou? Jetro transformou a desorganização em estratégia. Como assim, irmã Jaqueline? A situação do povo no deserto era de completa desorientação. Tudo era muito novo para o povo de Deus. E qualquer adversidade era motivo de desespero, né? Moisés moderava o povo como podia, mas ele também estava perto do seu limite físico, do seu limite psicológico, sem contar com o peso espiritual que repousava sobre os ombros de Moisés. E quando Jetro viu isso, quando ele viu isso tudo, logo ele deu a Moisés a brilhante ideia de dividir tarefas. Em grupos, o povo deveria resolver os problemas fazendo uma triagem, até que somente os casos mais difíceis e que não se conseguia resolver por seus chefes, por seus líderes de cabeça, eles deveriam ser levados até Moisés. E quando tudo está fora do lugar, com esse exemplo de Jetro, a gente aprende que quando tudo está fora do lugar, é preciso que, preste atenção, é preciso que nós vejamos como uma oportunidade de arrumar, de um jeito novo, de um jeito especial. Deixar as coisas organizadas, elas trazem uma tranquilidade de saber que tudo está certo. E aí eu preciso lembrar você que não adianta se desesperar diante da bagunça, e sim pensar em uma estratégia de como organizar, de como resolver. Se você tem mania de improvisar e deixar tudo para depois, tudo para a última hora, está na hora de você aprender a criar estratégias e criar metas para a sua vida. Eu sei que eu estou falando para pessoas que vivem sem metas. Eu sei que eu estou falando para pessoas que vivem sem estratégias. E uma pessoa sem meta e sem estratégia, geralmente é uma pessoa desorganizada. E a falta de organização faz ela sofrer, não é? Faz ela sofrer. E eu quero lhe convidar a transformar a desorganização em estratégia. Tem gente que faz muita coisa, mas tudo que faz é desorganizado. Tem gente que faz muita coisa, mas tudo que faz é sem planejamento. Tem gente que faz muita coisa, mas tudo que faz é sem meta. Aí você pergunta, irmã, em que isso pode me fazer sofrer? A pessoa desorganizada, sem meta e sem estratégia, ela sofre muito porque geralmente ela leva muita cabeçada. Vou usar uma expressão bem popular que você entenda. Geralmente a pessoa sem meta, sem organização e sem estratégia, ela dá muita cabeçada, ou seja, ela apanha muito para aprender e só depois de cair 2 ou 3 vezes, de se arrebentar 2 ou 3 vezes, de não ter dado certo 2 ou 3 vezes ou mais, é que ela percebe o caminho para chegar aonde se deseja, né? É que ela consegue, que ela acha o caminho.
Já a pessoa que trabalha a pessoa que vive com estratégia, com organização, com metas, é alguém que traça os caminhos por onde vai. Pode até errar uma vez o caminho, pode até errar uma vez o alvo, mas ela não vive cometendo uma sucessão de erros. Sabe aquela expressão? Se eu soubesse, eu não teria feito as coisas dessa maneira. Se eu soubesse, eu não teria agido dessa forma. Se eu soubesse, eu não teria vindo por aqui. Se eu soubesse, eu tinha começado de outro jeito. E aí, já diz o ditado que não adianta a gente chorar o leite derramado, né? Não adianta a gente chorar o leite derramado. E aí a gente vai aprender também com Davi, né? No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, a gente aprende com Davi que ele transformou a raiva em poder. Davi transformava a raiva que ele tinha de algumas situações ou de algumas pessoas em poder. Observe que o povo de Israel já estava acostumado a ouvir as afrontas dos filisteus e a sua autoestima já tinha sido humilhada pelo gigante Golias, que todo dia gritava: será que em Israel não tem homem para lutar comigo? Será que nenhum de vocês tem coragem de me enfrentar? Aleluia! Os soldados não conseguiam ter outra reação senão correr de tanto medo. Enquanto isso, o povo alimentava o ódio contra os seus inimigos, mas não sabiam usar este sentimento de maneira correta. Já o jovem Davi também ficou irado ao ver Golias maldizendo o povo de Deus e o próprio Deus. A atitude de Davi foi invocar o poder do nome do Senhor com autoridade para vencer o gigante. Ei, preste atenção. Você que pensa que Deus não está falando com você, Ele está falando com você. Olha, o povo tinha raiva de Golias, mas isso fazia eles ficarem com mais medo ainda. Davi também tinha raiva de Golias, mas essa raiva que ele sentia servia para lhe impulsionar para enfrentar aquele gigante. Aleluia! Em várias situações da vida, nós somos tentados pela ira, pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, que é uma obra da carne. Você sabe que a raiva, a ira, é uma obra da carne. E não conseguimos raciocinar quando a gente está com raiva. Se não tivermos domínio próprio, nós podemos cometer grandes erros quando estamos irados. Por isso, quando estamos inconformados, nós precisamos focalizar a nossa energia em buscar a presença de Deus para ter autoridade ao resolver os conflitos espiritualmente. Se você é tentado pela raiva, busque o poder de Deus para que te faça agir sobre orientação e a bênção do Senhor. Ei, canalize toda essa raiva que você sente de alguém, todo esse ódio que você sente de uma situação, para te dar impulsionamento para que você possa vencer esse problema. Impulsionamento para que você possa dar a volta por cima. Que essa raiva seja impulsionamento para você vencer. Que essa raiva seja impulsionamento para você triunfar. Que essa raiva não sirva para você devolver o que as pessoas fizeram com você. Que essa raiva não sirva para você ofender a quem te machucou. Que essa raiva não sirva para você ser vingativo em relação a quem te persegue, mas que essa raiva, aleluia, te dê força para se levantar, que esse ódio te dê força para se mover, que essa ira te dê combustível para você ir em frente e dizer: agora é que eu quero vencer. É só porque alguém disse que eu não vou conseguir que eu vou chegar lá. É só porque alguém disse que eu vou cair que eu vou ficar de pé. É só
só porque alguém disse que eu não vou conseguir, que eu vou conquistar. Aleluia. Transforme. Aleluia. 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 Transforme este ódio. Transforme essa raiva em poder para vencer. Leve essa raiva todinha para os pés de Deus. E ela será transformada em poder para você triunfar. Aleluia. Sabe aquilo que alguém diz assim, só porque você diz... Eu já disse isso algumas vezes na minha vida e deu certo, sabe? Algumas pessoas dizendo assim, não vai conseguir, não vai conquistar, não vai dar certo, não tem condições. E algumas vezes na vida eu já disse para mim mesma, só porque disseram que eu não vou chegar aqui agora eu chego. Só porque disseram que eu não tenho capacidade que eu vou fazer. Só porque disseram que eu não tenho condições que eu vou mostrar. Deus vai me dar força e eu vou mostrar que eu tenho condições. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você use a raiva não para se vingar, use a raiva para chegar aonde Deus quer que você chegue. Glória a Deus, aleluia. E aí, nós olhamos também para Ruth, lá no livro de Ruth, né? Ruth transformava o desamparo em amor. Olha que coisa impressionante. Ruth transformava o desamparo em amor. Você sabe que a sogra de Ruth, Noemi, ela tinha 2 filhos. E com suas esposas, é claro, e com 2 esposas. E juntos formavam uma família feliz. Até que os 2 homens, preste atenção, até que os 2 homens morreram e ficaram somente as mulheres, porque Noemi também era viúva. Aí, na mesma casa, viúva Noemi, viúva Orfa e viúva Ruth, só ficaram as mulheres. Então, a Bíblia vai dizer que Noemi liberou as 2 noras para voltarem à sua terra de origem, constituírem família novamente, não é? Glória a Deus, constituírem família novamente. Mas Ruth não aceitou isso e fez questão de permanecer junto com a sua sogra, pois ela percebeu que não ficaria tranquila em saber que Noemi ficaria desamparada. Porque geralmente as viúvas daquela época, elas ficavam fadadas à pobreza. A viúva que não tinha filho homens, elas estavam condenadas à pobreza, a depender das pessoas, porque a herança não era dada para elas, não é? A herança só podia ser dada para o filho homem, mas se ela não tivesse filho homem, que era o caso de Noemi, seus 2 filhos morreram, além do marido, então elas estavam sentenciadas à pobreza, miséria, realmente. E aí, eu preciso que você entenda, Ruth não ficou tranquila em saber que a sua sogra ficaria à mercê da sorte. E aí, trazendo aqui para os nossos dias, no mundo, os amigos, eu digo isso, amigos entre aspas, eles nos abandonam quando nós mais precisamos. Mas quando nós somos cristãos, nós aprendemos que devemos demonstrar amor até o fim e não abandonar os nossos irmãos quando eles estão em apuros. Nas horas mais difíceis que descobrimos quem são os verdadeiros amigos que nós temos. Existem pessoas que se tornam amargas e reproduzem o mal que outros lhe fizeram, criando um círculo vicioso do mal. E eu quero dar essa palavra para você. Se alguém te abandonou, não faça o mesmo com outras pessoas. E quando qualquer pessoa precisar, demonstre companheirismo e amor. Transforme o desamparo em amor. Tem gente que só porque foi abandonado pelos pais, eles decidem passar o resto de uma vida amarga.
sabe? Desprezando as pessoas, sendo grosseiras, sendo estúpidas, sem ter amor, sem dar carinho, sem dar atenção. Tem gente que porque um dia foi abandonada pelo marido, ou abandonado pela esposa, ou quem sabe abandonados pelos filhos, ou abandonados pelos pais, decidem viver uma vida amarga. Você precisa ter equilíbrio emocional. Você precisa transformar as situações negativas que acontecem na sua vida em coisas positivas, em coisas boas. Você precisa fazer como Ruth. Transformar o desamparo em amor. Afinal de contas, Ruth também tinha ficado viúva. Mas mesmo no meio do luto, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da solitude, Ruth encontrou forças para amar a sua sogra e para dizer a ela: aonde tu fores, eu irei contigo, aonde tu repousares, eu repousarei contigo, o que você comer, eu também comerei, aonde você encostar a sua cabeça, eu encostarei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Veja que atitude maravilhosa de Ruth. No meio da dor, no meio do pranto, no meio do luto, ela encontrou forças para transformar o luto em amor, em um gesto nobre, sabe? Uma atitude de cuidar de alguém. E você, o que é que faz no meio do luto? Você o que é que faz no meio do desamparo, no meio das perdas? Você tem canalizado esse sentimento de perda e transformado em ódio? Ou você tem transformado esses sentimentos de perda, de abandono, de desprezo, de luto, em sentimentos bons, sabe? Em sentimentos de amor, não é? O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Aleluia! E vamos seguir em frente. Nós olhamos para Ezequias. Ezequias, o rei Ezequias, você encontra essa passagem bíblica lá no capítulo 38 de Isaías. O rei Ezequias, ele transformou a desilusão em expectativa. Olhe que a visita do profeta Isaías ao rei Ezequias foi para levar a pior notícia que se imaginasse, né? Avisando que o rei Ezequias morreria. Ele disse: arruma a tua casa, porque o Senhor falou que você vai morrer. Veja que notícia a pessoa recebe. Como já não bastasse a dor que estava sentindo, o rei sofreu ainda mais com essa terrível notícia. O seu sentimento, é claro, foi de completa desilusão. A mensagem do profeta foi colocar a casa em ordem, porque ele morreria no dia seguinte. Mas assim que Isaías saiu do quarto, o rei Ezequias se virou para a parede, aleluia, orou a Deus pedindo mais uma chance. E aí ele não se conformou com a desilusão, porque ele tinha expectativa de viver mais. Ele queria viver mais. Seus sonhos foram mais fortes do que a sua dor. O seu desejo de viver era mais forte do que a sua desilusão. Aleluia. Glória a Deus. E quando não conseguia mais encarar os seus empregados, olhando para ele com um olhar de compaixão, e não podia olhar nem para si mesmo, então ele resolveu se virar para a parede e buscar a visão da fé em Deus através da oração. Aleluia. Preste atenção. A frustração, ela persegue quem olha para as dificuldades. Eu vou repetir para você não esquecer. A frustração persegue quem olha para as dificuldades.
Enquanto a expectativa de quem olha para Deus é continuar e não desistir nunca, a frustração persegue quem olha para as dificuldades. E eu quero falar com você mais uma vez. Não se prenda às dificuldades ou às más notícias. Aleluia! Se você não tem mais para onde olhar e encontrar motivação, então olhe para Deus. Em qualquer lugar, até mesmo numa parede branca, você conseguirá sonhar. Transforme essa desilusão em expectativa de que um novo horizonte vai surgir para você, de que um novo amanhecer vai chegar, de que o sol ainda vai brilhar e raiar para você. Você que quem sabe olhar para o lado e diz assim: irmã, quando eu olho para os lados é só decepção. Eu olho para os lados, é só tristeza. Eu olho para os lados, é só angústia. Eu olho para os lados, é só frustração. Quando eu lembro do meu relacionamento, é frustração. Quando eu lembro da minha família, é frustração. Quando eu lembro da minha vida sentimental, é frustração. Quando eu lembro da minha vida financeira, é frustração. Quando eu lembro da minha vida profissional, é frustração. Quando eu lembro dos meus ideais, é só frustração. Ei! Nem que você tenha só uma parede. Aleluia! Transforme essa sua frustração em expectativa. Faça como o rei Ezequias, vire para a parede e comece a buscar a Deus. Comece a apresentar para Ele todas as suas frustrações. Comece a apresentar para Ele todas as suas desilusões. Comece a apresentar para Ele todas as suas decepções e creia que um novo momento vai chegar na sua vida, que uma nova história será redigida pelo próprio Deus para você. Transforme a desilusão em expectativa. Quando Ezequias ora, era dizendo que ele tinha certeza que Deus iria fazer algo novo na vida dele. Aleluia, transforme isso. Em nome de Jesus, transforme isso. Aleluia. Aí a gente lembra de Paulo e Silas, não é? A gente lembra de Paulo e Silas. Paulo e Silas transformavam a dor em louvor. Que coisa linda, não é? A dor tomava conta dos corpos de Paulo e Silas, que haviam sido açoitados cruelmente. Tenho certeza que você nunca levou uma surra igual a que Paulo e Silas levou. Talvez eles estivessem tão fracos que nem conseguissem gemer de tantos ferimentos. Aleluia. Mesmo assim, eles conseguiram reunir forças do seu espírito e foram fortalecidos pelo Espírito Santo, ao ponto de cantarem tão alto que os companheiros da prisão ouviam sua adoração. Através do louvor, Deus se moveu naquela prisão e as cadeias se quebraram para libertar suas vidas. Eles poderiam chorar, eles poderiam gritar e até reclamar das suas dores, porque eles estavam ali por causa do evangelho, mas não. Eles preferiam gastar suas últimas energias glorificando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Amados, quando estamos sentindo dor, não conseguimos pensar em outra coisa a não ser no que nos aflige, a não ser no que nos causa dor. Contudo, se conseguimos nos esforçar para buscar a presença de Deus, logo as energias espirituais, elas suprem as forças físicas que nos faltam. Melhor que murmurar é louvar ao Senhor. Melhor que murmurar é agradecer a Deus. Irmã, mas está doendo. Em Paulo e Silas também estavam, mas ao invés de ficar sentindo dor, eles começaram a cantar. Ao invés de valorizar a dor, eles valorizaram a adoração a Deus.
Ao invés de valorizar a dor, eles valorizaram a exaltação ao Deus que eles serviam. Ao invés de valorizar os açoites, eles valorizavam a adoração. Ao invés de valorizar a surra que eles tinham levado, eles valorizavam a adoração ao Deus único. Ei, pare de ficar valorizando os açoites. Deus está falando com você nessa madrugada. Pare de ficar valorizando sua dor. Tem gente que valoriza demais a dor que sente. Tem gente que valoriza demais os problemas, as feridas, o sofrimento. Paulo e Silas nos ensinam e muito a não valorizar a dor, mas valorizar a adoração a Deus, mesmo no momento crucial e tão difícil. O Senhor está te convidando a transformar essa dor em louvor. Aproveite essa dor para louvar a Deus. Aproveite essa dor para adorar a Deus. Aproveite essa dor para buscar a Deus. Aproveite essa dor para romper os céus com a sua adoração. Aproveite essa dor para romper os céus com a sua canção, com o seu louvor. Ai, irmão, mas eu não canto bonito, não é? Eu não tenho uma voz assim, sabe? Algumas pessoas até riem de mim. Não, não. Deus não está preocupado com a sua voz. Deus não está preocupado com a sua afinação. Deus não está Não, Ele não está preocupado com nada disso. Deus quer ouvir um louvor sincero. Deus quer receber uma adoração sincera. Ao invés de ficar valorizando o sofrimento, valorizando os açoites, valorizando a dor, Deus quer que você comece a cantar no meio desse sofrimento. Aleluia! Aleluia! Não é fácil. Você está pensando que para Paulo e Silas era? O corpo deles todo açoitado, possivelmente sangrando, cheio de feridas, de cortes. Mas eles não se concentraram na dor. Isso se chama inteligência emocional. Isso se chama equilíbrio emocional. Glória a Deus. Aprenda a fazer isso. Peça a Deus hoje equilíbrio emocional para vencer as lutas. Peça a Deus equilíbrio para lidar com os seus sentimentos. Peça a Deus equilíbrio para lidar com essas coisas ruins que vêm dentro de você, com essa angústia, com essa mágoa, com esse rancor. Peça a Deus. Peça a Deus equilíbrio. Aleluia! A gente não podia esquecer de Jó. Jó tinha uma inteligência emocional acima da média. Jó tinha um equilíbrio emocional admirável. Porque só alguém com equilíbrio emocional, só alguém que tinha inteligência emocional poderia suportar o que Jó suportou. Poderia atravessar o que Jó atravessou e mesmo assim não ficar louco. Não se suicidar, não é? Não tirar a própria vida. Não amaldiçoar a Deus. Não abandonar a fé. Quantas pessoas que por muito menos do que o que Jó passou, se jogam de um prédio abaixo, dão um tiro na cabeça, né? Se trancam num quarto e ficam com depressão, não querem mais viver, não querem mais se socializar, não querem mais se relacionar com as pessoas. Quanta gente que por tão pouco perde a sanidade mental, perdem o equilíbrio emocional. Quanta gente faz tanta besteira por falta de inteligência emocional, por falta de equilíbrio. Equilíbrio. Falta de equilíbrio.
Está na hora da gente aprender a dominar os nossos sentimentos. Está na hora da gente aprender a dominar as nossas emoções. Não, eu vou enlouquecer porque eu fui abandonada. Eu vou enlouquecer porque eu fui abandonado. Eu vou enlouquecer porque eu bato nas portas e o emprego não aparece, as portas não se abrem. Ah, não, eu vou entrar em depressão porque Deus permitiu eu passar por essa enfermidade, eu vivenciar essa enfermidade na minha carne. Aleluia! Ah, não, eu não quero mais sair de casa, eu vou ficar dentro de casa, eu não quero mais viver, eu vou trancar a porta do meu quarto. Porque eu não suporto isso que está acontecendo comigo. Ah, eu vou embora, ah, eu vou sumir, ah, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou sair da igreja, ah, eu vou abandonar tudo. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Isso é desequilíbrio emocional. Isso é falta de inteligência emocional. Aleluia! Para não dizer burrice mesmo. Burrice. Me perdoe com todo o respeito que eu tenho a você. Quando o deserto chega, é hora da gente parar, orar. Não é se afastar de Deus, não. É se aproximar mais de Deus. É pedir a Deus equilíbrio. É pedir a Deus força para continuar. É pedir a Deus estratégia para resolver. É pedir a Deus que Ele mostre onde está a saída. Porque Ele sabe onde está a saída. Veja que Jó, ele também transformou as suas perdas em adoração. A vida de Jó era cheia de prosperidade. Vamos para o início. A vida de Jó era cheia de prosperidade. Tudo o que fazia era bem sucedido. É a Bíblia que diz isso. Até que um dia ele foi terrivelmente provado e uma sequência de fatos ruins desencadearam em sua vida. Aleluia. Uma notícia ruim vinha após a outra, até que a pior de todas chegou e foi anunciada. Foi a perda dos seus 10 filhos de uma vez só. A reação de Jó foi se lançar em terra como um gesto de humilhação. E o texto vai dizer, e adorou a Deus sem nem mesmo questionar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Veja que coisa linda. Que inteligência emocional de Jó, que equilíbrio aquele homem tinha. Se já tivesse somente lamentado e chorado, ele não encontraria forças para restaurar a sua vida, pois o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuía no final da prova. E essa expressão mostrou que para Jó havia algo que jamais perderia, que era a sua fé em Deus. Aleluia. Eu sei. Eu vou repetir de novo, eu sei que perder não é fácil. Nós queremos sempre ganhar, não é isso? Nós queremos sempre ganhar e nunca perder. Quando choramos, não vale a pena derramar as nossas lágrimas ao chão. A gente pensa isso. Mas é confortante levar tudo à presença de Deus. Adoração não são apenas palavras, e sim uma completa rendição diante de Deus como Senhor, mesmo diante das piores dificuldades da nossa vida. A cada luta que nós enfrentamos, devemos ver como oportunidade para buscar mais a Deus em oração. E se nós perdermos algo, meus queridos, se nós perdermos algo para o mundo, sabemos que Deus é rico em nos abençoar e pode nos restituir infinitamente mais. Aleluia.
Mesmo que você perder tudo, nunca perca uma oportunidade de adorar a Deus. Transforme as suas perdas em adoração. Não é em revolta, não é em abandono, não é em apostasia, abandonando sua fé, mas transforme as suas perdas em adoração. Eu repito, diante das perdas, é burrice dar um tiro na cabeça. É burrice entrar num quarto em depressão. É burrice entrar, se revoltar contra Deus. É burrice abandonar a fé. É burrice chutar o pau da barraca e abandonar tudo. Diante das perdas, você deve ter inteligência emocional para saber que o melhor que se tem a fazer é manter a calma, é manter o equilíbrio emocional. É estar mais perto de Deus. É dizer assim, eu estou perdendo, mas agora é que eu vou adorar. Aleluia. Eu estou perdendo, mas agora é que eu vou adorar. Eu estou perdendo, mas agora é que eu vou servir a Deus, Satanás. Para sua vergonha, aleluia, agora é que eu vou caminhar, agora é que eu vou fazer a obra, agora é que eu vou me levantar, agora é que eu vou louvar ao meu Deus, agora é que eu vou servir a Ele, agora é que eu vou orar mais, agora é que eu vou dizer que Ele é bom, agora é que eu vou dizer que Ele é grande, agora é que eu vou dizer que Ele é tudo para mim, agora é que eu vou dizer que eu sou dependente dEle, agora é que eu vou esperar nele. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque é isso que o inimigo quer que aconteça com você, que você fique revoltada, que você fique revoltado, que você abandone sua fé, que você dê um tiro na cabeça, que você tome remédios e se suicide, é o que o inimigo quer. Que você saia da igreja, que você abandone a fé, que você abandone a obra. É isso que o inimigo quer. Que você amaldiçoe a Deus. É isso que ele quer. Mas é o contrário disso que você deve fazer. Aleluia. E para a gente fechar aqui essa palavra nessa madrugada, aleluia, a gente aprende com Jesus. Claro que não teria alguém melhor para a gente aprender a respeito de equilíbrio emocional do que com Jesus. Entre tantos exemplos que a gente podia dar, o maior de todos eles, o mais forte, é que Jesus transformou a morte em vida. Coisa linda, né? Capítulo 28 de Mateus. Jesus transforma a morte em vida. Jesus, se a gente está falando de inteligência emocional, Jesus era PhD, né? Jesus era, como diz aí fora, era o CDF. Jesus era o top, como a gente costuma falar, né? Se a gente fala de inteligência emocional, de equilíbrio, Jesus era o top dos tops. A vida de Jesus, ela foi repleta de emoções. Jesus foi submetido a tantos sentimentos. Desde o seu nascimento até o seu ministério, até começar o seu ministério. Em cada milagre realizado, o amor, que é o maior de todos os sentimentos, enchia a vida de Jesus, né? A própria essência de sua vida era o amor, pois Deus é amor. Quando Jesus via alguém sofrendo, a sua alma se enchia de compaixão por aquela vida. E o poder de Deus agia através de suas palavras e dos seus gestos, operando grandes milagres em relação a quem ele se compadecia. Jesus sabia que precisava enfrentar o pior inimigo da humanidade, que é a morte. Quase todo mundo tem medo de morrer.
E como Jesus era homem, a morte é a única coisa, se diz aqui nessa vida, que é a única certeza que a gente tem é da morte, não é? E mesmo sabendo que se tratava do autor da vida, Satanás quis provocar Jesus. E sabe qual seria a sua reação diante da morte? O inimigo queria saber qual seria a sua reação diante da morte. E quando Jairo pediu que Jesus fosse à sua casa para curar a sua filha, foram surpreendidos no caminho com a notícia de sua morte. E mesmo assim, Jesus foi com ele, ressuscitou a mesma. Jesus, ao receber a notícia da morte, podia ficar como homem, claro, não como Deus, mas como homem, Jesus podia ficar apavorado. Porque chegou um momento que ele ficou lá no jardim, pouco antes da sua crucificação, Jesus ficou apavorado. Tanto é que ele transpirou sangue de tanta agonia. E aí, a caminho da casa de Jairo, Jesus ia caminhando com uma multidão de seguidores quando passava pela cidade de Naim. Outra multidão de pessoas vinham com um morto, filho da viúva. E Jesus parou o enterro, tocou o rapaz que imediatamente ressuscitou, devolveu ele para sua mãe. A maior emoção Jesus teve quando chorou por seu amigo Lázaro, que havia morrido há 4 dias. Mas Jesus canalizou o seu amor para restituir a vida do seu amigo. Veja que coisa linda. Em cada um destes casos, Jesus foi provado diante da morte. Mas chegou o dia em que ele mesmo teria que vencer. Como diz a Bíblia, romper os grilhões da morte. A fé na ressurreição nos mostra que tudo pode ser transformado. E sempre haverá esperança de renovar todas as coisas em nossa vida. E eu termino essa mensagem aqui. Seja emocionalmente inteligente. Se não consegue, peça a Deus. Se você não consegue, peça a Deus. Eu já passei por um momento de desprezo e abandono na minha vida. Eu não costumo falar muito da minha própria vida, mas eu preciso compartilhar isso com você. Eu já passei por um momento de desprezo, de abandono, de traição, de decepção. E eu era muito jovem. Eu tinha apenas 20 anos de idade. Tinha um filho recém-nascido de alguns meses. E por poucos meses eu decidi ficar em depressão. Eu decidi não querer fazer a obra de Deus. Eu decidi não querer viver o meu chamado. Eu decidi querer entrar na caverna. Eu decidi não querer me relacionar com as pessoas. O inimigo constantemente colocava desejos no meu coração para que eu tirasse a minha própria vida, para que eu tomasse remédios, para que eu me cortasse com facas. Eu tinha apenas 20 anos, preste atenção nisso. Porque eu me achava muito nova para sofrer um golpe tão dolorido da vida, desprezo, abandono, traição. Um filho recém-nascido que não havia sido programado, mesmo sendo dentro de um casamento. E aí, eu ficava questionando a Deus e dizendo, Senhor, por que comigo? Eu passei a minha juventude na igreja, servindo ao Senhor, fazendo a obra. E eu dizia, Deus, por que justamente comigo? Até o dia que Deus me chacoalhou, sabe? Deus me chacoalhou e falou comigo de uma forma tão especial. E eu entendi que naquele momento eu precisava de inteligência emocional. Eu entendi que naquele momento eu precisava de equilíbrio emocional. E em todo momento o diabo ficava dizendo assim na minha mente, você vai ficar louca.
você vai perder a sanidade mental. Você vai ficar igual a fulano e cicrano da sua família. Você vai ter o mesmo fim de fulano, cicrano e beltrano da sua família. Até o dia que Deus me chacoalhou e eu entendi que ficar naquela situação era questão de escolha, era questão de opção. Em um determinado dia, Deus mostrou o cenário da minha vida como estava, como poderia ficar se eu continuasse daquele jeito. E Deus mostrou o cenário da minha vida como seria se eu tomasse uma atitude inteligente de mudar a minha história e me permitir viver o que Deus queria que eu vivesse. Aleluia. Deus me deu a oportunidade de visualizar aonde eu chegaria, o abismo profundo que o diabo me levaria se eu desse ouvidos àqueles sentimentos, se eu desse valor àqueles sentimentos, se eu supervalorizasse aquilo que eu estava sentindo, aquela dor, aquela decepção, aquela mágoa, aquele ódio, aquela raiva, aquele constrangimento. E Deus me deu a oportunidade de visualizar aonde Ele poderia me levar se eu passasse por cima de tudo aquilo. E naquele momento eu tinha que decidir, eu decidi, porque eu tinha um filho de alguns meses que dependia de mim. Eu tinha um bebê nos meus braços que dependia de mim, que precisava de uma mãe com saúde mental, que se levantasse, que trabalhasse, que fosse à luta, que sustentasse. Então, eu tomei uma atitude inteligente. Eu disse, eu vou me levantar, eu vou trabalhar, eu vou sair desse quarto, eu vou esquecer esse negócio de depressão, eu vou voltar a me relacionar com as pessoas, eu vou buscar a Deus, eu vou voltar a ir para a igreja. Eu não tinha me desviado, mas eu não queria mais ir para a igreja. Eu vou voltar a ir para a igreja. Eu vou voltar a ler a Bíblia. Eu vou voltar a buscar ao Senhor. Eu vou aceitar o chamado de Deus na minha vida. Isso eu decidi depois de uns 2, 3 anos, viu? Não foi tão rápido assim, não. Até que a ficha caiu, foi uns 2, 3 anos. Eu já estava com 22, 23 anos de idade. E porque eu tomei a atitude inteligente de dar a volta por cima de tudo aquilo que me trazia dor. Porque eu decidi ter equilíbrio emocional, é que eu estou aqui hoje de pé falando para você e contando testemunho. E para a glória de Deus, eu tenho ajudado tantas vidas com aquele sofrimento que eu passei lá atrás. Para a glória de Deus, o meu testemunho tem servido para ajudar tanta gente. Para a glória de Deus, o fato de eu estar de pé tem inspirado tantas pessoas. Eu não estou dizendo isso para minha glória, é para a glória de Deus. Mas porque lá atrás eu decidi tomar uma atitude inteligente de me levantar, de ir para cima, de canalizar tudo que era negativo e transformar em coisa positiva. Ei, Deus está falando com você. Deus está falando com você. A opção é sua. A escolha é sua. É se desequilibrar totalmente. É deixar o desequilíbrio emocional e a falta de inteligência emocional tomar conta de você. Ou decidir ser uma pessoa equilibrada com a ajuda, é claro, de Deus, que sem a ajuda de Deus ninguém consegue. Ou decidir com a ajuda de Deus ter equilíbrio emocional, ter inteligência emocional, canalizar as coisas negativas para que sirvam de impulsionamento para você vencer. Olha, vou finalizar agora. Muitos homens de Deus perderam grandes bênçãos por não saber lidar com seus sentimentos. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Arão não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria do monte e caiu no erro de fazer um bezerro de ouro e foi castigado por isso. Geazi não suportou a ganância e pegou a lepra de Naamã quando aceitou os seus presentes.
Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram e morreram. Pedro, por não saber lidar com o medo, quase afundou no mar. Não podemos dominar, não podemos dominar os sentimentos que vêm até nós, mas podemos transformá-los. Precisamos aprender a administrar os nossos sentimentos, de maneira que não percamos as bênçãos do Senhor. Um sentimento negativo só pode trazer consequências ruins. Então é preciso treinar as suas emoções para suportar os piores sentimentos sem ser dominado por eles. Busque em Deus inteligência emocional. Eu vou repetir para finalizar agora. Você pode até não... Você pode não. É impossível não ser atingido por sentimentos negativos. É impossível que eles não cheguem até nós. Mas tem uma coisa que eu sei que é possível. É possível você não ser dominado pelos sentimentos negativos. É possível você não ser tomado por sentimentos negativos. Como, irmã Jaqueline? Buscando a Deus, transformando os sentimentos negativos em coisas positivas e sendo impulsionado até a sua conquista, até a sua vitória. Decidindo ser inteligente emocionalmente. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Vá amadurecendo ela, vá mastigando durante toda a semana. Vá orando. Vá buscando em Deus sabedoria, estratégia. Buscando em Deus equilíbrio. Eu repito, não é do homem por si só, não. Mas em Deus você conseguirá isso. Sabe quando você olha para alguém e diz, eu não sei como fulano suporta tanta coisa que já passou na vida? Eu não sei como fulano e cicrano passou por tudo isso e ainda está de pé. Sabe o que é isso? Inteligência emocional. Sabe o que é isso? Equilíbrio emocional. Ah, eu não sei como fulano passa por tudo isso e consegue sorrir. Eu não sei, e para ter inteligência emocional não se adquire em faculdade não, viu? Né? Apenas em faculdade não. Para ter inteligência emocional, equilíbrio emocional, é algo que você adquire especialmente na presença de Deus, com a palavra de Deus, tendo uma vida de adoração, de oração, de entrega, de rendição ao Senhor. É assim que a gente adquire inteligência emocional. E aí eu até sou mais ousada em dizer que não é nem preciso você, em Deus a gente adquire forças, é claro, mas assim, é preciso apenas ser inteligente de fato. Pensar de maneira racional. Ou eu vou decidir cair, ou eu vou decidir estar de pé. Ou vou decidir ser um fracassado ou ser um vencedor. Ou eu vou decidir me entregar ou lutar. Ou eu vou decidir dar bandeira branca de rendição, ou eu vou decidir lutar nessa guerra. Ou eu vou decidir ser um perdedor, ou eu vou decidir ser um vencedor. Ou eu vou decidir morrer, ou eu vou decidir viver. É questão de racionalidade até. Resumindo, inteligência. Escolha hoje. Escolha hoje o que você quer viver na sua vida. Você quer se entregar ou quer decidir ter equilíbrio e inteligência emocional? A escolha é sua.